E eu estou te dizendo que a chave para o sucesso na vida são as pessoas. Somos um animal social. Somos como cachorros ou lobos ou qualquer outro chimpanzé, somos um animal social. E a forma como interagimos com as pessoas vai determinar quão longe chegamos. Você pode ser brilhante em hackear computadores ou qualquer outra coisa, mas se você for péssimo com as pessoas, sua vida vai ser um inferno. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. E onde está sua maior insegurança na vida? Bem, eu sou muito inseguro, sim, mas tenho que transformar isso em algo positivo. Ou seja, quando eu termino um livro, realmente não sei se é tão bom assim ou se vai fazer sucesso. Fico muito preocupado em não estar me conectando com o leitor, com o público. E então o que isso faz para mim é que eu nunca descanso. Eu nunca estou confortável. Eu nunca suponho, uau, esta é uma obra-prima que vai sair muito bem. E então, quando estou escrevendo o livro, e isso é com todos os meus livros, estou pensando muito profundamente no leitor. Como o leitor vai assimilar essa informação? Isso vai ajudar ele ou ela? Será que vai dar certo? Será que vai ressoar com a vida deles? Vão pensar em pessoas que eles conhecem? Então estou tentando me conectar muito profundamente com o leitor, porque eu sou inseguro, porque não os considero garantidos. Acho que onde muitos escritores e pessoas erram é que acreditam em seu próprio mito. Eles acreditam que o que escreveram é tão bom ou que não precisam fazer esse esforço para se conectar com as pessoas. Muitos professores são especialistas ou pessoas que estão em um campo muito específico. Eles assumem que seu conhecimento é... que outras pessoas sabem o que eles sabem. Eles meio que insultam a inteligência do leitor. E eu tento nunca fazer isso. Eu tento elevar a conversa. E qual você diria ser sua principal insegurança? É o medo de julgamento de outras pessoas, que elas não gostem da sua escrita ou de você, ou que você não é bom o suficiente? Provavelmente tudo isso. Tudo isso? Sabe, eu meio que cresci assim. Meus pais não eram do tipo que me mimavam. Ou diziam, você é ótimo, Robert. Ou se voltava para casa com nota máxima, era tipo, e daí? Você poderia fazer melhor. Não se importaram muito, né? Não, eles se importavam, mas, você sempre pode fazer melhor. Mesmo que você tenha uma pontuação perfeita, sim, né? Sim. Ok. Poderia ter feito mais rápido, poderia... Sim, é uma coisa meio judaica que tenho a dizer. Mas nunca me senti seguro sobre o meu trabalho. Talvez quando eu era mais jovem, eu tentei muitas formas diferentes de escrever. Tentei escrever romances e acho que aos 20 anos eu era um pouco mais grandioso, eu acredito. Eu acreditava que o que eu estava escrevendo era realmente ótimo e não era meio que uma droga. Então tem sido um processo de também superar esse tipo de juventude, exuberância, e levar mais tempo e pensar mais profundamente sobre o que você está fazendo. Mas eu tenho muitas inseguranças. Quero dizer, essa é uma delas. E você fala sobre desapegar das emoções. Sim. Existe um valor em desapegar das emoções ou porque somos emocionalmente inseguros, a gente cria um trabalho melhor e a gente se apega a essas emoções? Bem, essa é uma ótima pergunta. Se você não se importasse, você acha que esses livros seriam tão bons quanto são? Bem, provavelmente a fonte para voltar à sua primeira pergunta, a fonte da minha insegurança é que eu meio que desejo agradar as pessoas para impressioná-las. Estou apenas sendo muito honesto aqui. E isso provavelmente remonta a muito cedo. Por isso, sempre quis tirar as melhores notas e ser o melhor aluno da turma. Mas há uma fraqueza nisso. Parece ótimo. Você está tirando só 10, você está indo bem nos esportes, etc. Mas, na verdade, há uma insegurança. Uma insegurança em que você está tentando agradar as pessoas e talvez se esforce um pouco mais. Então, compensar suas inseguranças dessa forma pode ser uma coisa positiva. Então, minha insegurança por si só poderia me destruir, pois eu nunca me esforçaria para escrever um livro ou fazer algo. Isso o impediria de fazer, né? Sim, porque se eu duvido de mim mesmo, talvez seja melhor nunca tentar nada. Muitos jovens têm esse problema. Eles têm uma atitude negativa em que pensam que, bem, se eu não fizer nada, se eu for apenas um preguiçoso, pelo menos não vou falhar e posso me sentir melhor. Eu sou o melhor preguiçoso que existe, você sabe, se você não tentar muito, você nunca vai falhar, você nunca vai ter a dor do fracasso.
esse é o lado negativo da insegurança, mas também pode motivá-lo a se esforçar ainda mais, realmente fazer o trabalho e torná-lo algo realmente bom, e duvidar de si mesmo constantemente, que é como eu meio que uso isso. Certo, é como usar a dúvida para se esforçar e fazer um trabalho melhor. Sim, quero dizer, provavelmente. Eu tive podemos chegar nesse ponto, sabe? Eu tive um derrame há alguns meses. Provavelmente foi o que levou a isso, e não necessariamente uma coisa boa. Mas trabalhei tanto nesse livro durante 5 anos. 5 anos obcecado por isso, palavra por palavra, cada frase, né? Sim, sim, e eu estava pensando, sabe, como posso tornar isso mais acessível? Porque muitas das informações que eu tinha vinham de fontes pesadas, como psicólogos ou psicanalistas que estudaram profundamente a natureza humana. E eles usam muito jargão e você realmente não consegue descobrir exatamente o que eles estão dizendo. E eu quero torná-lo legível para o leitor médio por aí. Então, o esforço de tentar se conectar constantemente com as pessoas, eu acho que vem de uma insegurança, mas se transformou em algo positivo. Esta é uma grande pergunta. Nunca ninguém me perguntou isso. Você acha que vale a pena publicar esses livros que atingem milhões de pessoas em detrimento de desafios na sua saúde? Sim, quero dizer, se você me perguntar se eu poderia escolher não escrever o livro e nunca ter esse problema físico, eu teria escolhido escrever o livro. Sério? Com certeza. Por quê? Porque eu posso ser um pouco aleijado fisicamente e vou superar isso, mas vou ter isso para o resto da minha vida. Eu posso me sentir muito bem comigo mesmo. Eu poderia morrer amanhã e sei que escrevi o que queria criar. Eu Uau. expressei o que minha vida deveria expressar. Então, é uma sensação ótima que, mesmo na pior depressão que eu poderia ter, o meu corpo não respondendo da maneira que eu queria, posso sentir muito orgulho por ter feito isso e que isso não me matou. Existe uma maneira de criar obras-primas Sem fazer isso? e se manter saudável e tranquilo na cabeça? Bem, você pensaria que sim, porque eu me exercito todos os dias. Você nada, né? Eu nado, quero dizer, eu sou um fanático mesmo agora com o meu derrame. Estou me exercitando todos os dias. Aeróbico, e eu como bem, eu medito. Eu faço tudo certo. Mas ainda é levado assim? Sim, é uma boa pergunta. Acho que meu próximo livro, porque estou envelhecendo e isso aconteceu. Vou ter que encontrar uma maneira melhor de fazer isso. Um pouco para ainda escrever algo mais curto, com muito trabalho, mas que talvez não leve 5 anos. Leva 1 ano e meio, 2 anos, talvez. 3 anos, talvez 2, 3 anos, sim. Então, você já está pensando no próximo livro. Sim. Na ambulância, voltando do hospital para casa, tive uma ideia para meu próximo Sério? livro. Sim. E o que foi? Bem, é muito primitivo. Eu ainda não desenvolvi totalmente. Mas é sobre como as coisas ruins da vida, como as coisas negativas são realmente... Quero dizer, é semelhante ao livro de Ryan, mas é uma versão diferente dele. Como você realmente aprende mais com o negativo do que com o positivo. Como você aprendeu... Pensei na ambulância de volta para casa. Pensei em todas as pessoas que conheci que lidam com adversidades terrivelmente. Não vou citar nomes. Alguns deles são meus parentes. Claro. Que lidam muito mal com a adversidade. E eu pensei, não quero ser eles. E enquanto pensava nisso, pensei... há algo interessante nesse pensamento. Como quem eu não quero ser. Nunca pensamos assim. Mas, na verdade, é muito interessante. Então, também está entrando em contato com o aprendizado de suas experiências ruins. Mas é também um livro sobre negatividade. E eu sei que isso soa muito ruim e negativo. Claro, é. Estamos tão apegados ao que vemos na vida, ao que está à nossa frente, às aparências que as pessoas têm, às máscaras que usam. E eu quero que você pense no que não existe, no que você não está vendo, no que é invisível. Eu meio que abordo isso no capítulo sobre gerações e tendências na sociedade. Em todos os meus livros, tento dizer às pessoas, não aceitem o que vem com seus olhos. Procure algo mais profundo. Qual é o significado atrás disso? Se você está planejando uma estratégia ou tomando uma grande decisão em sua vida, o que você não está considerando? Então é meio que sobre espaço negativo.
Sei que é muito primitivo, mas posso promover que vou Tenho transformá-lo em algo certeza que vai interessante. ficar muito legal, vai ficar muito lindo. Bem, nos esportes eles sempre falam que você aprende mais com as derrotas Isso do mesmo, que com as vitórias. Tudo está bem quando você ganha, você fica tipo, tá tudo isso bem, mesmo, tudo é perdoável, mas quando você tá perdendo, é quando você pensa, ok, a gente isso tem que mesmo. avaliar isso. E É, algumas pessoas não sabem como fazer isso, mas é assim que você deve lucrar com suas perdas. Eu faço isso com coisas que escrevi que não deram tão certo. Escrevi livros que tive que reescrever completamente e que eram becos sem saída. Como o livro com o 50 Cent. Eu tive uma versão daquele livro que fizemos juntos que não estava funcionando. E aprendi muito com o que fiz de errado ali. Aprendi, por exemplo, que o problema daquele livro, sua primeira versão, era que eu não estava sendo eu mesmo. Eu estava tentando agradá-lo mais. E eu aprendi a ser sempre eu mesmo. Mas tive que aprender isso tentando ser outra pessoa. Então é meio disso que você está falando. interessante. Nesse livro eu acho fascinante, você tem essas leis diferentes sobre a natureza humana, compreensão de que por que os humanos fazem o que fazem, por que pensam, por que sentem dessa maneira. E você fala sobre determinar a força do caráter de uma pessoa. Como a gente entende a força do caráter de alguém? Se são tóxicos, se têm valores altos, além das coisas que a gente pensa como, ok, eles cumpriram com a sua palavra, ou eles são negativos, ou coisas assim. Como a gente realmente determina o caráter de alguém? Bem, a primeira coisa que você deve fazer, a coisa mais importante, é perceber que determinar o caráter das pessoas é a coisa mais importante que você deve fazer ao julgá-las. Então, normalmente pensamos que se alguém é muito charmoso, que isso é ótimo, ou se são realmente bonitos, ou se são muito bem-sucedidos. Então, se estamos procurando, digamos que estamos procurando um parceiro de negócios, ou um parceiro romântico, ou um colega de trabalho, vamos basear nossa decisão nesses tipos de aparências. As pessoas podem ser muito boas em enganá-lo por serem muito charmosas e bajuladoras. Ou elas têm um currículo brilhante e você será seduzido por isso. E o que você quer fazer? O primeiro passo nessa lei é dizer: não, não é assim que vou julgar as pessoas. Meu principal valor é o caráter deles e a força de seu caráter. E caráter é algo profundo. Profundo. A palavra caráter vem do grego que significa esculpir. E o caráter é algo que é profundamente esculpido dentro da pessoa. É quem eles são em sua essência. Isso cria padrões de comportamento que eles nem conseguem controlar. É quem eles são geneticamente. É quem eles são desde os primeiros valores de seus pais. Então você quer se conectar a isso. Você quer ver isso. Não é imediatamente visível para você, porque as pessoas disfarçam seu caráter. Você quer ver isso e valorizá-lo mais do que qualquer outra coisa. E o que você quer são pessoas com caráter forte. E o que isso significa é pessoas... eles têm uma expressão para metal. Eles chamam de tração, onde o metal é mais forte se puder ceder um pouco. Porque se algo é muito rígido, Quebra, né? Então você quer pessoas que sejam adaptáveis, que possam ser fluidas, que não sejam fracas porque aquele metal não é fraco, que tenham a força interior em um núcleo para elas, mas que possam se dobrar. Eles podem aprender, eles podem se adaptar, eles podem mudar. Você quer ver pessoas que são empáticas, que sabem se dar bem com outras pessoas. Então, se você tem que escolher as pessoas e uma tem um currículo brilhante, mas a outra pessoa entende a natureza humana e é superior no sentido social e também pode ter uma boa ética de trabalho, você escolhe essa outra pessoa. Você não escolhe necessariamente a pessoa com aquele currículo brilhante. E assim, uma das coisas que você procura são padrões ao julgar seu caráter. Porque as pessoas se revelam no passado, eles revelam quem são através de suas ações. Eles tentam disfarçar, mas revelam. Então eu digo, nesse capítulo, ninguém nunca faz nada uma vez. Então, digamos que você tem um amigo que faz algo desagradável com você, eles falam pelas suas costas, então eles dirão, Robert, isso foi apenas, aconteceu algo que não sou eu, sabe? Sinto muito por isso. Isso simplesmente aconteceu, as circunstâncias me levaram a fazer isso. Você provavelmente vai acreditar neles. Mas o fato é que, se eles fizeram isso uma vez, provavelmente já fizeram muitas vezes. Se as pessoas fofocam e você as ouve fofocando sobre outras pessoas, elas provavelmente vão fofocar sobre você. Então você quer ser capaz de olhar para os padrões das pessoas e olhar para o seu passado
e ver as tendências e entender que se eles fizeram certas coisas no passado, eles continuarão a fazer, porque nós, humanos, temos um comportamento compulsivo. Somos compelidos a repetir os mesmos erros de novo e de novo. Como a gente pode parar esse padrão? Se o reconhecimento dentro da gente, meu caráter está errado, eu venho fazendo isso errado de uma maneira que eu não quero mais fazer mais por anos. Como fazemos para fortalecer o caráter, mas também, quer saber, acredito que a outra pessoa pode ter um caráter mais forte e quebrar o padrão, ou isso Claro não que é possível? No final de cada capítulo, mostro como você pode transformar essa qualidade potencialmente negativa em uma qualidade positiva. Portanto, quando se trata de você e de seus próprios padrões, você deve primeiro perceber que possui esses padrões antes mesmo de começar a quebrá-los. Então, consciência, né? Sim, honestidade. Este é um livro sobre consciência e ser honesto consigo mesmo. Se você não admitir que tem esses padrões, não poderá quebrá-los. Eu sei que, ao escrever livros, tenho padrões terríveis, terríveis. Como que? Bem, me estressando demais com coisas que não são tão importantes. Ficar obcecado, se estressar, Obcecado. Eu levo fichas de tudo o que leio durante minha pesquisa e pego informações demais. Tenho milhares delas que estou escrevendo e tenho que parar. E eu digo, pare de ser tão perfeccionista. É como se você estivesse perdendo o seu tempo. Tem sido livro após livro após livro. Estou muito ciente disso e estou muito consciente de quebrar esse padrão. Mas você tem que ver e ser honesto consigo mesmo para quebrá-lo, sabe? Certo. Então, esse é o primeiro passo, é ver o padrão. E então, não lutar contra isso. Não tentar ser alguém que você não é, mas encontrar uma maneira de usar esse padrão, usar esse problema ao seu favor, semelhante ao que Ryan Holiday escreveu em seu livro, O Obstáculo é o Caminho. Tem um exemplo no livro de uma atriz, Joan Crawford, do período clássico de Hollywood. E ela teve uma infância muito conturbada. Não conheceu o pai, a mãe batia nela, os homens abusavam dela, etc. E ela conseguiu pegar. Isso estava criando padrões terríveis em sua vida. E ela encontrou uma maneira de transformar isso, usar todas essas desvantagens e se tornar muito mais forte e uma artista muito poderosa, trazendo toda a dor de sua infância para sua atuação, tornando-se tão focada na direção. Por ter sido abusada, ela era muito sensível com as outras pessoas, e ela usou essa sensibilidade para se concentrar na direção e outros atores para estar em sintonia com eles. Para se conectar com eles, construir relações, é essencialmente isso. Ela tinha muita consciência de suas próprias fraquezas e de sua própria fragilidade, e ela foi capaz de usar isso como uma força. Então, com outras pessoas nunca falta esperança. Quero dizer, algumas pessoas são tóxicas. Falo muito aí sobre personagens tóxicos. Esses são os tipos de pessoas que realmente não conseguem mudar. Seus padrões estão muito arraigados e todos nós já conhecemos pessoas assim. Todos nós já tivemos que lidar com um narcisista que é tão profundamente autoabsorvido que não há nada que vá salvá-lo ou tirá-lo dessa autoabsorção. Sério. A menos que tenha uma experiência de quase morte ou alguma Isso é pessoa verdade. próxima a eles, É algo verdade. com um grande despertar, não é mesmo? Ou então eles ficam doentes, Você esse tem tipo de razão, coisa. isso acontece. Às vezes só. Às vezes sim. Mas você tem que ser honesto que existem pessoas por aí. Você não pode ser ingênuo. Existem pessoas por aí que são tóxicas, perigosas, que podem arruinar sua vida. Você contrata a pessoa errada, e eu lidei com muito deles, em minha consultoria, com muitas pessoas que contrataram um parceiro de negócios que acabou tirando o negócio deles. É um cenário muito comum. Você não deve ser ingênuo e deve reconhecer esses tipos tóxicos. E muitas vezes é melhor não tentar mudá-los, porque tentar mudá-los envolve você e muito do drama deles. E nunca vai acontecer. Você pode estar tentando por anos, desperdiçando tempo e energia. Mas as pessoas têm que ser capazes de mudar a si mesmas. Eles têm que ser motivados. Você pode ajudar a iluminar alguns de seus padrões e problemas, mas isso deve vir de dentro. É. Agora você fala sobre lei da autossabotagem. Sim. E a gente pode se autossabotar atraindo pessoas tóxicas, mas também quais são outras maneiras da gente se autossabotar? Bem, este é um capítulo sobre sua atitude na vida, certo? E o ponto desse capítulo é
relacionado à natureza humana, que nenhum de nós vê o mundo da mesma maneira. Então você e eu podemos ir assistir a um filme. É o mesmo filme que estamos assistindo. Eu amo algo, eu vejo algo, você odeia esse algo. Você vê outra coisa, você não experiencia da mesma maneira. Estamos observando o mesmo mundo, a mesma realidade, mas a experienciamos de maneira diferente. Todo mundo que você conhece está experienciando o seu mundo de maneira diferente de você. Então você tem uma atitude que colore o que você vê. E algumas pessoas têm uma atitude que tende para o negativo. E descrevo uma atitude negativa como algo fechado. Então você não está aberto a novas experiências. Você está tentando fechar essa lente. Você tem certas crenças, certas ideias sobre a vida e não está disposto a mudá-las, certo? Porque isso lhe dá uma sensação de segurança. E então, você quer uma atitude expansiva, onde você aceita as pessoas. Você nem sempre os está julgando, você não é negativo sobre eles. Você entende que as pessoas não podem necessariamente mudar quem são. Você está aberto a mudanças. Você está aberto para ser, para ter aventura. E esse tipo de atitude lhe dá um certo grau de liberdade para que aconteça a pior coisa que te aconteceu e você consiga transformar isso em algo bom. Então, qual era a sua pergunta? Como a gente reconhece quando a gente está se auto-sabotando? E quais são as coisas que mais fazemos para nos auto-sabotar? Bem, se tivermos um revés ou um fracasso na vida, o que é inevitável, fazemos uma de duas coisas. Analisamos nós mesmos e vemos o que fizemos de errado e como poderíamos mudar a nós mesmos, ou imediatamente olhamos para fora e culpamos outras pessoas. Essa pessoa me ferrou, a sociedade não gosta de mim, por causa dessas circunstâncias estou ferrado e nunca posso evitar. É o mundo, não sou eu. Esse é um padrão de comportamento autossabotador, porque se você está sempre apontando o dedo para outras pessoas e as culpando, nunca aprenderá com suas experiências, e você vai acabar sendo muito amargo. Essa provavelmente é uma das principais fontes de autossabotagem. Então você poderia facilmente dizer: essa abelha idiota que picou meu pescoço, que causou esse coágulo de sangue e alta pressão em mim, eu culpo a abelha por esse derrame, vai se ferrar a abelha. Ou você pode assumir a responsabilidade de dizer: bem, o que eu fiz com a minha saúde antes da picada de abelha, por anos, assumindo total responsabilidade, é isso que eu estou ouvindo? Sim, isso é o que você está ouvindo, sim. E a história e a percepção em torno da experiência, a maneira como você vê aquele filme se desenrolando, tendo uma atitude positiva em relação a ele. E refletindo sobre o papel que você desempenhou no que aconteceu, então, não somos nós que mandamos em tudo o que acontece na vida. Tem circunstâncias que fogem do nosso controle, certo? Mas muito do que acontece conosco é algo pelo qual somos responsáveis. Existem estudos incríveis sobre o papel da atitude e o que acontece com você na vida. Então, eles têm essa coisa chamada efeito pigmaliano. Os professores que tratam um aluno como se ele fosse inteligente e fosse se sair bem, esses alunos acabam realmente se saindo bem, certo? Então, como você trata as pessoas, como você pensa sobre si mesmo, tem um grande impacto no que acontece com você. Quando os médicos prescrevem um novo medicamento, há sempre a mesma tendência de que, quando um novo medicamento acaba de ser inventado, a taxa de sucesso é de 80%. É verdade. Porque as pessoas acreditam nisso, porque é novo. Então, 2 anos depois, começa a cair, porque não é novo. Sério? É um efeito placebo. Se você acredita que algo vai dar certo, se você acredita que é ótimo e merece coisas boas, que é um bom aluno, você acabará fazendo essas coisas acontecerem. A maneira como você se vê com frequência determina o que acaba acontecendo com você. Você está falando sobre o que causa a autossabotagem. Você passa a vida pensando: Deus, eu não sou tão bom assim. Algo de errado comigo. Eu realmente não mereço coisas boas. Eu não mereço ter muito sucesso ou ter muito dinheiro. As pessoas leem isso em você. Um tema importante neste livro é que somos mestres em ler a linguagem corporal e o comportamento não verbal das pessoas. Quando alguém sente que não merece as coisas, é uma qualidade desanimadora e afasta as pessoas.
Você cria uma dinâmica autorrealizável pela forma como olha para si mesmo e para a sua atitude. Eu tinha um capítulo em As 48 Leis do Poder chamado Pense como um Rei, para ser tratado como um. Há uma história de Cristóvão Colombo, que veio de uma pobreza miserável, mas imaginou que ele era da realeza. E ao imaginar isso, as pessoas começaram a tratá-lo assim. Por assim o tratarem, sentiu-se ainda melhor consigo mesmo. E conseguiu convencer o rei de Portugal a dar-lhe este naus, quando na verdade era um capitão medíocre. Então, a sua atitude e como você pensa sobre si mesmo determinam como as pessoas o tratam e o que acontece na vida. Eu sempre digo que a vida é como um jogo de alistamento. E a gente está alistando pessoas em nossa visão ou cancelando pessoas pela forma como a gente se apresenta, a nossa energia, a linguagem. O que você quer dizer com inscrição? Eu estou inscrevendo você para vir no meu show e fazendo com que você venha por causa da energia que eu coloco, da relação que eu estabeleço com você. A gente tem conexão, plataforma. Ou eu estou cancelando a inscrição pelo jeito que eu tratei você nos últimos 6, 7 anos, pela plataforma de estar fora da integridade ou não indo muito bem, ou você não ficaria tão animado para querer dizer sim. E a gente está influenciando as pessoas o tempo inteiro com as nossas ações. Você está influenciando as pessoas o tempo todo. De forma positiva ou negativa, Sim. né? Tudo que você faz, as pessoas estão lendo e estão dizendo gosto disso, ou não gosto disso, ou sou indiferente. Eu estou inscrevendo você, sim. Eu não estou inscrevendo você, não. Você fala sobre o capítulo que eu realmente gosto, sobre... Onde é que a gente está? 7 ou mais. Eu tô aqui... caramba. O material com a persistência das pessoas? Não. Tudo bem. Onde a gente está? Persuasivo. Sim, 7. É esse aqui? As 5 estratégias para se tornar um mestre na persuasão. Temos esse? É esse aqui. Você, Luiz, não precisa ler esse capítulo, porque você já o domina. Mas eu acho que as pessoas precisam entender isso, porque acho que acabamos de falar provavelmente uma das verdades mais poderosas de todo este livro em minha mente, na minha vida você está inscrevendo as pessoas na sua visão ao ser rei ou a rainha, ao conseguir os navios que deseja, você está intensificando e alistando pessoas, fazendo com que elas digam sim a você ou aos seus sonhos, ou contratem você, ou saiam com você, ou se casem com você, ou você não está se apresentando de uma forma que as pessoas queiram você. Eu sinto que todo o meu negócio foi construído para fazer as pessoas dizerem sim quando eu não tinha nada. Estava no pé do sofá da minha irmã há 10 anos, sem grana, sem habilidades, sem diploma, e foi uma energia que eu tive para aprender como fazer as pessoas dizerem sim para mim e em seguida criar esse impulso. Eu adoraria falar sobre isso e se tornar um mestre da persuasão. A primeira coisa que você fala, eu acho que a maioria das pessoas não faz, você diz aprofundar sua escuta e ser um ouvinte melhor. E a maioria não tem paciência para se preocupar com outras pessoas e são preocupados consigo, só pensam sobre si. As pessoas sempre falam sobre ser um ouvinte melhor. E seus conselhos geralmente são muito fracos. É ineficaz, porque, torne-se um ouvinte melhor. Sim, vou tentar isso. Mas é muito difícil superar certos padrões. Eu tento abordar a questão, por que você não é um bom ouvinte? A raiz disso é que você está mais interessado em si mesmo do que na outra pessoa. Você negará isto, vai dizer, não, esse não sou eu não sou assim. Eu realmente gosto de pessoas, mas a verdade é que você está mais interessado em seus próprios pensamentos e suas próprias ideias, suas próprias experiências do que sobre a outra pessoa e o que ela está dizendo, o que está acontecendo dentro dela. Se você puder inverter isso, se puder realmente sentir a motivação para entrar em luz e entrar em sua cabeça e em sua experiência, então, de repente, você se tornará um ouvinte melhor. Essa é a chave, não apenas dizer às pessoas para ouvir mais. A chave é a qualidade do escutar e a emoção envolvida. Se eu sentir que quero entrar naquela outra pessoa, dentro da vida dela, então, de repente, você começará a ouvir. O que fará você se interessar por outras pessoas? Primeiro é a ideia de que você não os conhece. Normalmente, quando, digamos, você está em um primeiro encontro com alguém ou está apenas conhecendo alguém, você tem suposições sobre essa pessoa. Você cria uma versão simplificada de quem eles são, e é isso que você pensa, e isso ficará com você para sempre. Em vez disso, você quer pensar, essa pessoa é mais interessante do que eu imagino.
Sua primeira aparição não é realmente quem ela é. Ela é como um livro que eu poderia ler. Adoramos ir ao cinema e conhecer outros personagens e o que os motiva, sendo levados para um passeio. Pense nas pessoas que você conhece na vida como um personagem de um filme. Você quer saber o que os motiva. Eles são mais interessantes do que você pensa. Eles tiveram traumas, eles tiveram problemas desde a infância. Eles têm fantasias, eles têm uma sombra, um lado sombrio de sua personalidade que não está revelando. Eles são mais complicados e interessantes do que você pensa. Se você está motivado para entender o que os motiva, sua experiência, de repente, você começará a ouvir. Essa é a chave para mim. E não é fácil. E por que é tão difícil para as pessoas? Porque para mim tem sido uma coisa fácil, porque eu usei a minha insegurança de não me sentir inteligente o suficiente enquanto eu crescia, porque era um dos alunos mais burros da minha escola. E eu tava tipo, a minha voz não me importa muito, eu vou perguntar às pessoas inteligentes o que elas pensam. E isso se tornou uma grande vantagem para mim, porque eu aprendi que ao ser a pessoa mais interessada da sala, você se torna mais interessante também. A chave que está muito no livro é você estar motivado para mudar você mesmo. Você querer ter sucesso na vida. Este livro tenta realinhar suas prioridades e como você olha para o mundo. Normalmente você está focado em você mesmo e no seu trabalho e nas técnicas que você precisa aprimorar para o seu trabalho. E eu estou te dizendo que a chave para o sucesso na vida são as pessoas. Somos um animal social. Somos como cachorros ou lobos ou qualquer outro chimpanzé. Somos um animal social. E a forma como interagimos com as pessoas vai determinar quão longe chegamos. Você pode ser brilhante em hackear computadores ou qualquer outra coisa, mas se você for péssimo com as pessoas, sua vida vai ser um inferno. Então, você está motivado para se tornar alguém extremamente habilidoso em entender e trabalhar com pessoas? O livro inteiro é sobre isso. Você tem que acreditar nisso. Você tem que aceitar o fato de que geralmente é ruim em lidar com as pessoas. Você não está vendo quem eles são, está vendo reflexos de suas próprias fantasias ou projeções. Você tem que admitir que não é bom em lidar com pessoas e que precisa melhorar. Se você entender isso, quiser mudar e estiver motivado para sair de sua concha, poderá dar esse salto. Sou um grande defensor dos passos de bebê. Você não vai se transformar repentinamente em Bill Clinton da noite para o dia, certo? Pois é, se lembrando do nome de milhares de pessoas. Ou de repente se tornar um grande ouvinte. Todos os dias você se dá pequenos testes. Você almoçou agora com essa pessoa que normalmente acha muito entediante, certo? Por 10 minutos, vou desligar meu monólogo interno e vou me forçar a ouvi-los. Vou colher algumas informações, algumas pepitas sobre o caráter deles que nunca entendi antes. Vou perguntar a eles sobre a infância deles. Não vai ser como... Não será aquela inquisição em que farei perguntas penetrantes, mas em um clima descontraído vou descobrir algo que realmente os motiva, ou algo profundo, ou alguma experiência traumática que eles tiveram. Você se esforça, dia a dia, a dar pequenos passos de bebê, nos quais tenta aprender algo sobre as pessoas que não conhecia antes e se interessar por elas e por suas experiências. Eu acho que muita gente está fazendo as perguntas erradas também. Acho que você tem que começar a aprender a fazer perguntas diferentes. O que você quer dizer? Eu acho que as perguntas são superficiais. Sei que você quer manter a pessoa relaxada, não precisa ser tipo, conte-me o seu segredo mais obscuro de todos os tempos, mas também tem maneiras de fazer com que as pessoas se abram. E pra mim, eu sei que se eu quero tirar o máximo proveito, eu tenho que dar o máximo de mim também. Eu tenho que começar com a vulnerabilidade ou a abertura de certas maneiras. Eu não posso esperar que uma pessoa se abra se eu não fizer. Mas eu acho que ao invés de fazer essas perguntas quando você está conhecendo alguém, tipo, ao invés de o que você faz, ou onde você trabalha, tipo, com o que você está mais animado, ou o que você tem enfrentado na sua vida agora. O que digo às pessoas para procurar, porque acredito muito na comunicação não verbal. No decorrer de uma conversa, se você a mantiver aberta e fluindo, os olhos das pessoas brilharão quando um determinado tópico for mencionado. Pode ser sobre os filhos, o trabalho, o pai. Pode ser algo em sua vida que muda toda a sua linguagem corporal. Eles relaxam. Eu sei que se você, de repente, me perguntasse sobre o Los Angeles Lakers, eu ficaria muito animado, porque uma das minhas paixões profundas é a vida, basquete e os Lakers. Tem um cara da minha cidade natal, né? Você é de Cleveland? Eu sou de Ohio. Uau! Eu sou de Ohio, Como você sente sobre isso?
Eu fico meio agridoce, porque eu queria que ele tivesse ficado em Ah, Cleveland. você fez. Eu queria que ganhasse mais lá, mas eu moro em Los Angeles agora, então é bom que ele esteja aqui, pelo menos, e então eu posso ir Sim, pros tá jogos e certo. assistir, porque eu não conseguia ver os jogos Isso em mesmo. Cleveland. Eu fico tipo, se ele vai a algum lugar, que seja perto de Isso casa, mesmo, né? é bom. Sim, eu definitivamente gostava de LeBron, mas agora eu o amo. É, agora você ama, é o melhor jogador do Ele é, mundo. com certeza. É. Você ilumina sobre isso, então olha pra você, tá ficando animado Você sobre pode ver isso. Se alguém inadvertidamente trouxesse isso à tona, eles poderiam ver que estou tipo, oh, uau, eu poderia falar por horas sobre os Lakers. Todo mundo tem um tópico assim. Pode ser algo um pouco mais intelectual ou mais interessante do que esportes. Você não está prestando atenção na linguagem corporal das pessoas. É outra coisa. Como um observador, como um bom ouvinte, você não está apenas ouvindo suas palavras. Você está olhando para seus olhos, suas expressões faciais. Tem um capítulo sobre isso, como diferenciar entre o sorriso falso e o sorriso genuíno. Uau. E é muito real. Um sorriso verdadeiro ilumina todo o rosto. Ele altera a aparência dos olhos. Você quer ver quando conseguir algo assim? Ou quando você faz o oposto, você obtém aquela microexpressão carrancuda como sim, faz certo, mas as pessoas não são observadoras. Eles estão em sua própria concha. As pessoas estão constantemente dando sinais de seus gostos, suas aversões, seus valores. Você não percebe porque não está prestando atenção. É porque a gente está muito obcecado com a aparência ou com o que as outras pessoas vão julgar da gente. Sim. É por isso que não somos observadores. Acho que se torna um hábito. E essa é a parte principal. Nos preocupamos com nossa aparência e como eles estão nos julgando, mas também parte desse hábito é que a vida é difícil neste mundo, no mundo moderno. Estamos absorvendo muita informação em nossos celulares, etc. E o mundo é muito competitivo lá fora. Então, naturalmente, nos voltamos para dentro. Naturalmente, estamos pensando em nós mesmos. Estamos pensando no que precisamos fazer, em nossas próprias ansiedades. Eles estão conversando e eu pensando, merda, tenho que mudar esse compromisso amanhã. Esse tipo de coisa, porque você está pensando em seus próprios problemas, etc. E, naturalmente... Mas a coisa toda é que meus livros são sobre sair de si mesmo e encontrar outras pessoas mais interessantes do que você, de algumas maneiras. Eu tô sempre fazendo Sim, isso. você não sempre precisa encontrando deste livro. pessoas. Eu sei. Mas é ótimo pra mim. Eu preciso porque há outro nível de o que é que eu tô perdendo, o que é que eu não tô vendo, como eu posso me tornar o que eu quero ser mais depressa. Você sabe como infectar as pessoas com humor? O que significa isso? E como a gente faz isso também? Esta é uma chave para influenciar e persuadir. Eu estou tentando defender este livro, A Natureza Humana, que somos animais, que temos um lado animal em nossa natureza, que você precisa entender. Somos extremamente vulneráveis às emoções e humores de outras pessoas. Eu atribuo isso à forma como evoluímos como primatas e à necessidade que nossos ancestrais tinham de entender o humor das pessoas do grupo ou da tribo antes da invenção da linguagem. Somos extremamente vulneráveis aos humores e atitudes de outras pessoas. Se alguém nos visitar e estiver deprimido, isso tende a diminuir nossa energia. Todos nós já tivemos a experiência. Pense nisso você mesmo. Você passa pela vida e encontra 10 pessoas diferentes, e sempre há uma dessas 10 pessoas que te faz feliz. No momento em que você os conhece, um velho amigo ou quem quer que seja, você está sorrindo, rindo, seu humor muda. Há um em cada 10 que toda vez que você encontra, você fica, cara, Seu humor muda pra pior, de uma né? maneira ruim. É porque você está sentindo algo. Não é apenas o fato de você ser um amigo. Há algo não verbal acontecendo. Nosso humor é extremamente contagioso. Você pode persuadir as pessoas mais infectando-as com seu humor do que com suas palavras. Verdade. As palavras não são necessariamente o melhor meio de influência. Energia, né? Energia, A maneira como se atitude. apresenta é como se houvesse uma sala negativa onde as pessoas estão tendo a conversa negativa. Há 10 pessoas e entra uma pessoa com uma energia positiva e começa a se conectar com cada pessoa. Então você sente o clima melhorar na hora, mas também pode ser que se todos estiverem se divertindo e uma pessoa deprimente. ruim entrar e tá sendo negativo o tempo inteiro e criticando e dizendo coisas idiotas, Todos nós já passamos por isso. então o humor de todo mundo diminui. Mais uma vez, ele volta à vida como um jogo de inscrição. Você tá inscrevendo pessoas da maneira que você quer, né?
Este deve ser um conceito realmente emocionante para você como leitor, porque o que significa é, você pode mudar. Você pode mudar, né? Você pode alterar as pessoas pela forma como você as Sua aborda com energia. sua energia, certo? É, com certeza. Escrevi muito sobre isso no livro A Arte da Sedução. Errol Flynn foi provavelmente o maior sedutor que já existiu. Se contarmos o número de mulheres com quem ele dormiu, são quase 3.000. E ele morreu quando tinha 50 anos. Se você fizer as contas, é bem insano. Ele era um sedutor inacreditável. Pesquisei isso o mais profundamente que pude. Por quê? As mulheres escreviam memórias sobre isso e mencionavam sua experiência. Eles disseram, estar perto de Errol Flynn era como ter bebido 3 martinis. Ele estava tão relaxado e tão confortável consigo mesmo. Ele meio que tinha um espírito de animal, muito confortável e aberto. E estar perto dele, você sentia toda a sua resistência e todas as suas defesas simplesmente derretendo. Houve outros grandes sedutores, como Duke Ellington, era assim. A nível de sedução no homem ou na mulher, a forma como aborda o seu humor, mais do que diz sobre si mesmo e as suas próprias inseguranças, vai ter um impacto muito maior. Mais do que cantadas, né? Acredito A que sim. energia, a Uma confiança. qualidade relaxada, não defensiva, irá muito longe. Eu lembro... Como ele morreu? Álcool. Uau. Ele era um grande Muito alcoólatra. ruim. Ele bebeu até morrer. Provavelmente insatisfeito, Quê? né? Devia estar insatisfeito. Sim, 3.000 perseguido. mulheres. Fica sem alma depois de um tempo. Oh, meu Deus. Ele é um personagem muito interessante. Mas eu me lembro, eu estava em Paris quando tinha 21 anos. Morava lá, trabalhava em um hotel. Era um hotel onde ficavam todas as modelos. Tinha um homem brasileiro que era obcecado por todas as modelos do hotel. Ele era o maior sedutor que eu já vi na minha vida. E um dia, eu estava andando na rua com ele e alguns outros amigos. E essa outra mulher veio correndo. Ela percebeu que ele era um sedutor e não tinha sido honesto e estava atraindo. Eu nunca vou esquecer como ele respondeu. Ele estava tão relaxado e tão não defensivo sobre isso e não se desculpou. Ele estava apenas, este é quem sou, mais ou menos, em sua linguagem corporal. E ela relaxou completamente e mudou. Normalmente, teria sido uma disputa de gritos, e ele a desarmou completamente com seu tipo de atitude relaxada. É toda uma linguagem que você precisa dominar. É como seu humor contagia outras pessoas. Eu digo às pessoas, experimente com isso. Normalmente, com essa pessoa, você fica preso em uma dinâmica que sempre reage da mesma maneira. Tente, da próxima vez, abordá-los com um humor completamente diferente. Pense em algo diferente sobre eles. De repente, force-se a pensar que esta pessoa é muito, muito bonita, excitante e sedutora. E você verá que seu pensamento sobre ela, de uma certa maneira, vai mudar a maneira como ela reage a você. Aham. Ao contrário de ser defensivo, cauteloso, reativo, Julgador. zangado. Você disse não julgar as outras pessoas, você aceita elas. Essa é a chave ao longo de todo o livro. Você não vai influenciar as pessoas se você julgar elas, né? Essa é a chave de todo o livro. O livro começa com uma citação de Schopenhauer, o que significa que se você encontrar pessoas que são más ou tóxicas, pense nelas como um mineral que você está encontrando, que você é um cientista. As pessoas são todas diferentes e você não vai mudá-los. E eles são quem são por causa de suas circunstâncias. Em vez de julgar a todos, aprenda a aceitá-los e a entender que você é falho e eles também. Livre-se da sua superioridade. Porque isso não vai influenciar. Se você está tentando persuadir a fazer algo, julgá-los e considerá-los errados, só vai deixar essas pessoas mais defensivas, Isso é né? verdade. Mas o outro ponto é que se seu senso de superioridade geralmente não é justificado, estou enfatizando neste livro que a principal coisa sobre a natureza humana é que tendemos a negar que tal coisa exista. Eu não sou agressivo, eu não sou narcisista, eu nunca sinto inveja, eu não tenho um lado ruim para mim, são as outras pessoas. E eu não tenho nenhuma dessas más Todos qualidades. nós fazemos isso, né? Em algum momento, né? Sim, você tem essas qualidades, assim como qualquer outra pessoa. Se você puder ser honesto consigo mesmo, vai ser um pouco mais humilde e perceberá que não é tão perfeito, não é superior, o que o tornará menos crítico em relação às outras pessoas.
Você acabou de falar sobre isso, mas pensando na pessoa da melhor maneira, que ela é generosa, atenciosa ou pensando que ela é bonita, pensar nisso vai ajudar a sua energia a aparecer de uma maneira diferente, né? E persuadir, talvez, Isso vai alterar a dinâmica. da conversa, né? Eu tenho uma história no próximo capítulo deste grande escritor russo, Chekhov, que veio das circunstâncias mais pobres. O pai batia nele todos os dias. Ele morava na aldeia mais miserável da Rússia. Então, sua família o abandonou para ir para Moscou e o deixou sozinho nesta aldeia. Ele disse: Deus, eu poderia acabar sendo a pessoa mais amarga, odiando todo mundo e odiando minha vida. E não quero deixar isso acontecer comigo. É um capítulo sobre como você deve mudar sua atitude. Em vez disso, vou aceitar meu pai. Vou aprender a amá-lo. Ele cresceu em circunstâncias terríveis. Ele está me batendo porque seu pai bateu nele. Vou entendê-lo e vou aceitá-lo e vou amá-lo. Vou fazer o mesmo com minha mãe. Vou fazer o mesmo com meu irmão alcoólatra. Então, ele se mudou para Moscou para estar com eles. Ele se mudou para esta casa com 8 pessoas que eram miseráveis, briguentas, amargas, odiosas, tóxicas, e sua atitude, sua aceitação delas alterou completamente tudo. Ele tirou o pai de casa e conseguiu um emprego melhor. Ele fez seus irmãos começarem a ler e pensar em coisas mais elevadas do que apenas seus sentimentos mesquinhos. Ele mudou a dinâmica por meio de como ele pensava sobre eles. Uau! Uma pessoa pode mudar a dinâmica Isso inteira, mesmo. né? Ou toda a dinâmica pode mudar a pessoa. Isso mesmo. Você diz que quando você quer persuadir alguém, eles não podem sentir que estão sendo coagidos, manipulados. Eles querem escolher fazer o que vocês querem que ele faça, ou pelo menos devem experienciar isso. Esta é a chave para este capítulo em particular, mas é a chave para todo o livro. Ou seja, as pessoas têm o que eu chamo uma opinião própria. Eles têm uma maneira de olhar para si mesmos. Eu disse que existem 3 universais para esta auto-opinião. Praticamente todo ser humano os possui. Número 1, todos nós pensamos que somos autônomos, que quando tomamos uma decisão, não fomos manipulados. Tomamos por conta própria, somos independentes. Número 2, que somos inteligentes, que somos espertos, que sabemos o que estamos fazendo. Isso não significa que você se sinta um intelectual. Um encanador acha que conhece o encanamento melhor do que ninguém, e isso faz se sentir inteligente à sua maneira. A terceira é que somos boas pessoas, que tratamos bem as pessoas. Nada disso pode ser verdade, mas todos tendemos a acreditar neles, que é isso que somos. Então haverá outros componentes para isso. Sou uma pessoa muito independente e autoconfiante, ou sou um grande rebelde, sou anti-autoritário, etc. Você tem uma opinião sobre si mesmo. Se alguém disser algo que desafie essa opinião sobre você, inadvertidamente, se fizer você se sentir idiota, ou que não sabe do que está falando, ou que está fazendo algo porque foi manipulado, isso você não escolheu fazer isso, ou que você realmente não é uma boa pessoa, de repente ficaremos extremamente defensivos e fechados. Nada do que você diga ou faça vai mudar isso. Pode até se transformar em ódio ou em alguns sentimentos amargos. Na maioria das vezes, estamos circulando e não estamos fazendo isso, mas não estamos necessariamente alimentando a opinião das pessoas. A necessidade número 1 que os humanos têm, quero que você se lembre disso, é sentir validado por outras pessoas. É a necessidade número 1. Necessidade número 1. William James, o grande psicólogo, disse isso. Não sou só eu. As pessoas querem se sentir reconhecidas e validadas por outras pessoas. Podemos nos sentir bem com nós mesmos, mas se não conseguirmos isso das outras pessoas, se elas não validarem que somos espertos, inteligentes, independentes, é difícil sentir isso. Então, todos nós estamos desejando essa validação. Constantemente. Constantemente. Se você for capaz de dar às pessoas um pouco dessa validação, se for capaz de alimentar a sua opinião sem ser um bajulador, porque as pessoas têm boas qualidades e você pode realmente conhecê-las. Mas se você puder validar a opinião deles, de repente suas defesas caem e você tem espaço para manobrá-los, persuadi-los, influenciá-los. E você fala também, seja um aliado das inseguranças. E você diz, elogios e lisonjeios são uma ótima estratégia, como você acabou de dizer. Mas há elogios e estratégias, mas também tem manipulação. Qual a dança entre os dois? Bem, se você lisonjeia alguém e fica claro que está atrás de alguma coisa, você já violou a auto-opinião dela.
porque está claro que você pensa que essa pessoa pode ser manipulada. Então, você está dizendo a eles: "Oh, você não é tão independente quanto pensa. Posso enganá-lo." E isso não funciona se enxergarmos alguma lisonja óbvia. Então, essa conexão, Não dá pra elogiar alguém e depois dizer, e aí, você pode fazer isso por mim? sim, isso é bastante Pois óbvio. é. Mas também, se você lisonjeia alguém sobre algo que todos o lisonjeiam, então fica claro que você está procurando, que você está fazendo algo. Então você quer encontrar aquelas qualidades sobre as quais ninguém os lisonjeia, mas sobre as quais eles se sentem inseguros, Inseguros, né? certo? Agora, o que isso seria para você, Luiz? Cara, provavelmente que eu sou um bom escritor. E eu acredito que eu sou um bom escritor, mas é tipo, eu não sou tão bom quanto você, eu não sou nenhum Ryan Holiday. Agora todos os seus ouvintes sabem disso. Diga, você tem um ótimo livro, Liz, eu adorei. A sua escrita é incrível. Você está no Pronto, nível de tá aí. Ryan, completamente. Exatamente. Para chegar a esse ponto, porém, você tem que entender as pessoas. Tem que ver quem são, você tem que entender quais seriam suas inseguranças. Geralmente você não quer elogiar as pessoas sobre o que todo mundo está elogiando. É muito óbvio. As pessoas, por exemplo, uma pessoa é muito maquiavélica, muito inteligente, muito estratégica. E se você os lisonjeia com isso, pensando que sabe quem eles são, etc., na verdade vai insultá-los, porque eles não querem se considerar maquiavélicos. Eles acham que estão fazendo essas coisas por uma boa causa, por um bom motivo. Então você quer encontrar um caminho diferente, uma maneira diferente de abordá-los, para dizer: "Uau, você ganhou essa eleição, você fará grandes coisas com isso", lisonjeando seus valores, seu senso de bondade. O impacto que você causa e como você ajuda as pessoas, né? Eu acho que é descobrir isso e descobrir o que é. E a maneira de fazer isso é sendo um bom ouvinte, eu acho, um bom observador. Sim, Não apenas observando o óbvio, mas vendo o que está nas entrelinhas também. certo. E você tem que sair de si mesmo para se interessar pela outra Todas pessoa. essas coisas sobre as quais estamos falando estão interconectadas. Exatamente. E aí você fala para usar a resistência e a teimosia das pessoas. Elas geralmente são pessoas com níveis mais profundos de insegurança e baixa autoestima também. Bem, isso é complicado. É um tipo de influência avançada, sabe? Sedução avançada, né? Sim. É basicamente psicologia reversa. O melhor exemplo é um adolescente rebelde que não quer fazer o dever de casa, que não quer que lhe digam o que fazer. Você tem que perceber que dizer a eles o que fazer alimenta sua natureza rebelde e apenas os torna mais defensivos. Mas se você for com a resistência deles e for com o sentimento de ser um rebelde, você pode realmente trabalhar dentro da mentalidade deles e fazê-los mudar. Tem um exemplo de um aluno que foi expulso da escola porque não estava estudando o suficiente. E o professor diz: "Ele vai ter que fazer todo esse trabalho em casa para se formar. E ele vai ter que estudar em casa. Mas não posso tê-lo na escola porque ele está traficando drogas, etc." E o garoto fica tipo: "Droga, eu não vou estudar nada. Foda-se esse cara. Eu só vou ser um preguiçoso." E sua mãe foi a um psicólogo que a treinou sobre como usar a psicologia reversa e disse: "Olha, você tentar fazê-lo estudar vai deixá-lo pior. Tente esta abordagem. Tente dizer a ele que o professor quer que ele reprove." O professor deu a ele todo esse trabalho, sabendo que ele não teria sucesso, porque ele sabe que você é um preguiçoso. E se você pudesse provar que ele está errado, você pode imaginar como seria bom provar que consegue para aquele idiota? Então, se você estudar muito e realmente se formar, você o fará parecer um tolo. E funcionou. E funcionou. Uau! Provar que as pessoas estão erradas é uma das energias mais poderosas que eu acho que os humanos têm. Essa foi minha vida inteira provando que as pessoas estavam erradas sobre mim, as crianças que zombavam de mim, os valentões, o cara que me abusou sexualmente, todas essas coisas. Uau. E funcionou. Poderoso motivador. Funcionou até que não funcionou mais. Eu percebi, cara, eu tô sofrendo por dentro, não tô satisfeito. E não foi até 5 anos atrás, quando eu comecei a me abrir sobre
tudo que aconteceu, sobre tudo que eu estava inseguro e apegado, frustrado. Quando eu percebi, ok, isso me levou até aqui onde eu estou agora e me ajudou a realizar essas coisas, mas eu estou insatisfeito. E quando eu comecei a dizer como eu posso provar que as pessoas estão certas e levantar as pessoas, quer duvidem de mim, me machuquem ou não, e me concentrar nessa energia, eu me tornei muito mais realizado e muito mais tranquilo também. Isso é maravilhoso. E mais motivado a impactar as pessoas em vez de provar que um punhado de gente está errado. Isso mesmo. Bem, mais ou menos do que estou falando no livro é sua capacidade de estar ciente de si mesmo e ser honesto consigo mesmo. E dizer que isso não é realmente gratificante. E o que eu acho que essa coisa forte é, na verdade, uma fraqueza minha. E vou trabalhar contra isso. Esse é o objetivo do livro. Saber quem você é, conhecer suas fraquezas, saber o que realmente o motiva. Porque foi sua autoconsciência que foi capaz de fazer você mudar. Minha autoconsciência no começo dos 30, onde eu pensava, é assim que precisa ser para que eu consiga. E Houve alguma funcionou, experiência em né? particular que provocou isso? Quer dizer, eu fui abusado sexualmente quando eu tinha 5 anos por um cara, meu irmão ficou preso por 4 anos, eu não tinha amigos durante esse tempo porque os pais da vizinhança não deixavam brincar comigo. Eu tive nas classes de pessoas especiais durante o ensino fundamental inteiro. Tive um tutor durante a faculdade porque eu não sabia ler. Uau! Então, me senti inseguro em relação a tudo. E eu não era um bom aluno, não aprendi na estrutura que a escola ensinou pra gente, aprendi com o esporte. Então, coloquei minha energia para provar que as pessoas estavam erradas lá nos esportes pra mim. Porque foi onde eu pude aprender movendo meu corpo, ouvindo o treinador e aplicando as coisas na hora. E essa estrutura foi um formato melhor pra mim Bem, aprender. foi algo que aconteceu há 5 anos que desencadeou? 5 anos atrás. Eu escrevi sobre isso no meu livro, que se chama A Máscara da Masculinidade. Eu falei sobre isso algumas vezes, mas tive uma briga feia. Eu tava jogando basquete, pegando um jogo com um monte de gente. Eu entrei numa briga bastante feia e foi soco e sangue pra todo lado. E eu tive esse despertar logo em seguida do medo. Eu tava tipo, no que foi que Você eu me foi meti? Eu nunca instigador? briguei. Nós fomos dois, né? Ele me acertou primeiro, mas a gente tava falando besteira o jogo todo, cometendo faltas duras, jogando o jogo difícil. Mas ele realmente bateu primeiro, mas quem sabe, né? Eu podia ter diluído melhor a situação naquele momento, eu poderia ter recuado, poderia ter ficado mais calmo e Então tudo isso fez você se reavaliar? me fez perceber que eu tinha conseguido todas as coisas, eu tive sucesso, ou algo assim com essas realizações, mas eu tava tipo, por que eu tô com raiva ainda? Por que eu tô reagindo a essa bobagem, né? É só um jogo de basquete aqui, no entanto, eu levei tudo pro pessoal. E eu fico, cara, por que isso foi tão fundo? E eu sinto que a pessoa tá atacando minha masculinidade, a minha credibilidade, minha vida, tudo. E então eu me defendia. Sempre que alguém me dizia algo negativo, eu defendia. Uau! É como toda a minha vida. No entanto, agora eu era um cara diferente, alegre e feliz, mas quando isso acontecia, era um gatilho. Meu amigo disse, eu não quero mais sair com você, cara, porque ele tava lá. Ele disse, toda vez que a gente joga basquete, você quer entrar na briga, você reage de alguma coisa, você empurra alguém. Então eu disse, eu preciso dar uma olhada na minha vida. Eu comecei a ir a workshops, comecei a fazer treinamento de inteligência, comecei a fazer Uau, terapia bom pra e você. tudo isso para poder entender qual é a raiz disso tudo. Bem, a chave aqui é a decisão de que você não deixaria que isso te tornasse um padrão. Foi isso. E muita gente poderia ter reagido da maneira oposta. Então, o que o torna diferente dos outros? Alguém poderia escrever um livro inteiro sobre. Eu sou um estudante da vida também, né? Eu quero aprender, eu percebi que era algo que estava me machucando de volta e eu tinha um certo nível de sucesso, de resultados, mas eu ainda não conseguia dormir, ainda estava magoado por dentro, ainda estava insatisfeito. Eu pensei, bem, uma vez que você consegue essas coisas, você fica melhor. São sonhos que eu tenho há muitos anos e por quê? Por que eu não tô legal agora, né? Bem, isso é comum. Deve ser porque eu fiz 30, terminei uma relação que fez eu mudar pra cá, pra Los Angeles. Sim, eu me lembro disso. Também tava num rompimento de negócios com o meu parceiro e fiquei tipo, cara, eu sou o denominador em comum pra tudo que tá dando errado na minha Certo, vida, né? certo. Então você viu Acho seus que próprios foi- padrões. Acho que foi a minha experiência não quase mortal de
entrar nessa porradaria, mas foi um momento Bem, de a luta, despertar, né? às vezes é preciso algo físico, como se você pudesse sentir o punho em seu rosto. E você conheceu a É. cura da vergonha. Eu me senti horrível. Estas são reações químicas poderosas que você sentirá daqui a 20 anos, para que possam acordá-lo. Espero que não demore tanto para outras pessoas, mas às vezes acontece. Às vezes sim. Infelizmente, o cara era... Quer dizer, tinha sangue por toda parte e tudo mais. E a delegacia ficava do outro lado da rua. Eu pensei, eu posso perder tudo, né? Sim, você poderia. E se o cara tivesse uma faca, se prestasse em queixa, qual o objetivo disso, né? Por que passar por isso? Veja, isso é algo que eu falo muito no livro. É quase como um estranho dentro de você. Uma pessoa que age e você nem sabe quem ela é. Nesses momentos, você não é o Louis. Não. Quem é? E ainda pode acontecer amanhã, onde você pode entrar em uma situação em que isso vai acontecer. E de onde vem isso? Bem, existem coisas assim em todo o mundo, onde certas circunstâncias, certos eventos vão ser um gatilho para algo em você, e você vai agir de uma maneira que você nem mesmo entende. Tipo, eu nunca fiz isso antes, por que estou fazendo isso? É. Por que estou me apaixonando pela pior mulher que eu poderia me envolver na minha vida? Por que estou seguindo essa carreira, caminho de trabalho que está me deixando infeliz? Por que estou me metendo em brigas? Por que estou ficando com raiva de repente? Estou dizendo que essas são forças dentro de você, a natureza humana. Você não entende. E o obrigam a se comportar de determinadas maneiras. E sua única saída é entender o que está acontecendo dentro de você. Uau. E é por isso que esse livro é tão importante. Você tem outros grandes capítulos. Eu quero fazer algumas Claro. perguntas. Então a gente pode encerrar. E esse avanço com o senso de propósito é uma lei. Você fala sobre a lei da falta de objetivo. Eu acho que, para mim, ter uma visão clara, ou pelo menos uma visão que você acha que está clara por um certo período de tempo, é uma das coisas mais poderosas que a gente pode ter, porque se a gente está sem rumo, então a gente está ferrado. Eu sinto Sim. isso. Bom, o problema do ser humano é que um animal, um gato ou um cachorro não tem que acordar de manhã e decidir o que vai fazer. Certo? Ah, vou comer essa comida? Vou dar uma volta? Tanto faz. A vida deles é meio que programada por quem eles são geneticamente, etc. Nós humanos não temos esse tipo de programação. Não recebemos nenhum tipo de orientação natural na vida. Poderíamos acordar e não poderíamos ir trabalhar amanhã. De repente, poderíamos fazer o que quiséssemos se nos sentíssemos inclinados. Portanto, temos que criar nosso próprio senso de propósito, e esse propósito não pode vir de fora. Se nossos pais nos dizem, você precisa fazer isso, isso e isso, ou um professor nos diz isso não vai se conectar a algo profundo dentro de nós, e pode funcionar por um tempo, mas quando tivermos 25 anos, nos sentiremos vazios e ocos, porque não é algo interior e perdemos... Não é nosso caminho, né? Sim. Portanto, o truque da vida é descobrir o que você deveria fazer. Eu sustento, e é isso algo que abordo com grande profundidade em Maestria, no capítulo 1 de Maestria. Mas também neste livro é para descobrir. Todo ser humano é diferente. Cada ser humano tem um código genético diferente. Seus cérebros são conectados de forma diferente. Não há duas pessoas com os mesmos pais que as criaram de uma determinada maneira. Você é diferente, você tem algo único sobre você. Essa singularidade existe para um propósito. Você seguir isso, se usar a sua singularidade de alguma forma, vai criar algo provavelmente muito interessante, ótimo. Certo? Mas se você seguir o que todo mundo está fazendo, você será como todo mundo. Você se tornará advogado, porque seus pais dizem que você deveria, e quando você tiver 29 anos, não se sentirá conectado a isso. E você verá que existem 8 milhões de outros advogados fazendo a mesma coisa. E você terá 32 anos e estará bebendo, ganhará peso e perderá tudo, e sua vida vai piorar a partir daí. Essa é a sua vida? Não. Poderia ter sido. Meus pais gostariam que eu fosse advogado ou médico. É, claro. Então, como você encontra essa voz? Eu chamo de voz que diz quem você é e o que precisará fazer. E como você encontra? Bem, é ouvir, antes de tudo. Então, quando você era jovem, geralmente se sentia atraído por certas atividades. Eu chamo isso de maestria, inclinações primitivas. É uma voz dentro de você dizendo,
você deveria fazer isso, você é atraído por isso. Há um livro que recomendo de um homem chamado Howard Gardner, chamado The Five Frames of Intelligence, Os 5 Quadros da Inteligência. E ele menciona que existem 5 formas de inteligência. Uma que tem a ver com matemática, padrões. Um é cinético, com esportes. Um é social e tem a ver com pessoas. Um tem a ver com palavras. Há um quinto, não me lembro. Todo mundo tem um cérebro inclinado para um dos 5, que é sua principal força. Para você pode ter sido cinético, quer esporte, atividade e ação física. Tendemos a enfatizar em nossa cultura o intelectual como uma forma de inteligência. Mas ser realmente bom com as mãos, ou ser realmente bom em esportes, é uma forma de inteligência. Você é naturalmente atraído por uma dessas 5 formas. Você tem que saber o que é isso. Quando você era muito jovem, você se sentia naturalmente atraído por certas coisas. Quando eu era criança, eu era atraído pelas palavras. Eu era obcecado por linguagem e palavras. Eu era obcecado por estratégia, por guerra, jogos de guerra e esportes. E então, eventualmente, foi o que acabei fazendo. Tiger Woods, quando tinha 1 ano e meio, viu seu pai jogando bolas de golfe na garagem. E ele ficou louco. Ele sentiu essa atração primordial por isso. Tenho muitos exemplos de pessoas famosas. Você provavelmente teve isso em sua vida. Mas conforme você envelhece, começa a ouvir seus amigos, seu professor, seus pais, e não ouve mais aquela voz. E tudo que você está ouvindo é o que as outras pessoas dizem quem você deveria ser, o que elas acham legal, e você perde a conexão com o que te torna único, e quem você é, sua singularidade, é sua fonte de poder. Quanto mais você se desviar dessa singularidade, mais fraco você se tornará. Você se tornará como as outras pessoas. Uau! Portanto, o jogo da vida é saber quem você é, adquirir habilidades, treinar, ser disciplinado. E quando você atinge a idade de 30 anos, você tem muita energia criativa e é capaz de pegar todas as coisas que aprendeu e criar algo único, como fez com sua School of Greatness. Eu tinha 36 quando comecei a escrever as 48 Leis do Poder, então demorei um pouco mais que isso. Você fica um pouco mais obcecado com as coisas, né? Sim. Somos Isso mesmo. perfeccionistas, deixamos isso atrapalhar. Bem, eu tive um pouco mais de fracasso do que a maioria das pessoas. Demorei um pouco mais. Sou um pouco lento às vezes. É, tudo bem. Funcionou a seu favor. E isso é poderoso, eu gosto disso. Então incline-se a coisas que você tem curiosidade quando criança e volte para uma dessas 5 coisas, né? Descubra o que você realmente quer seguir na vida. E também saiba o que você não gosta. Você não gosta de trabalhar em um grupo onde tudo é político. Bem, então talvez você precise ser um empreendedor e trabalhar por conta própria e começar seu próprio negócio. As coisas que você não gosta mostram muito sobre quem você é. Eu gosto disso porque eu acho que muita gente tem muitas opções, tipo... Sou apaixonado por tudo, então que direção eu devo seguir, né? Sim. E isso é uma queda em si, é como uma... Além de descobrir como escolher uma direção, e tem gente que não sabe qual é a paixão delas. E fica, como é que eu encontro isso? E tem gente que tem paixões demais. É basicamente a mesma coisa. Eles estão. Não tá fazendo nada, né? Isso mesmo. E é difícil, porque, principalmente com a internet e todo o acesso à informação, você pode se empolgar com tantas coisas. Oh, eu poderia dirigir um filme. Oh, eu poderia escrever um roteiro. Oh, eu poderia ganhar uma eleição política, etc. Não, você não pode. Você não pode fazer tudo. Você não foi feito para fazer tudo na vida. Você não é o Leonardo da Vinci. Provavelmente há uma, ou 2 ou 3 coisas nas quais você precisa se concentrar. Mas você precisa encontrar essa coisa para se concentrar. Concentrar-se em uma atividade não é algo que deveria assustá-lo, deve libertá-lo, porque ao desenvolver habilidades sólidas em uma área, você agora tem poder talvez para ramificar para outra coisa e combinar diferentes habilidades. Você é alguém que fica facilmente entediado com apenas um caminho reto. Pode seguir esse caminho, fazendo coisas diferentes, mas precisa dominar cada nível antes de avançar. E se você estiver disperso nas paixões, em sua direção, na sua visão, influenciará menos as pessoas. Quanto mais poderoso você se torna em uma área, mais influente você se torna para muita gente, não é mesmo? Terminaremos esse tópico e, em seguida, eu vou fazer minhas últimas perguntas. Porque muita gente está procurando construir um negócio ou seguidores nas redes sociais e você tem um capítulo que diz, faça com que eles queiram seguir você. Como a gente faz as pessoas quererem seguir a gente, seja offline, online, comprando negócios,
produtos, serviços, nossos livros, seguindo a gente nas redes sociais, ouvindo podcasts. Como fazemos isso? Bem, você tem que entender a natureza humana. Essa é a chave. Sim, Entender a natureza humana. as pessoas não querem ser forçadas, coagidas ou manipuladas. Elas querem sentir que estão chegando a algo por conta própria. Então, se você criar este podcast e for lá e receber toda essa publicidade, etc., e forçar a si mesmo goela abaixo das pessoas com sua presença, elas dirão: "Ah, esse cara está se esforçando demais. Não estou tão interessado." Mas se você criar um burburinho viral em que, em vez de se promover, eu saio e digo: "Uau, Luiz foi o melhor entrevistador." E você é um dos melhores entrevistadores. Obrigado. Acredito nisso. Eu aprecio isso. E eu Obrigado. percebi porque foi há 6 anos, eu me lembro. Eu não poderia entrevistar mais. Obrigado. Sou eu quem vai promover você. De repente isso carrega muito mais poder. Então você tem que entender que você não quer. Esse é um capítulo sobre liderança. Frequentemente, como líder, seu impulso é gritar com as pessoas e obrigá-las a fazer coisas, cumprir suas ordens. E isso cria pessoas defensivas, ressentidas e amargas. Você quer que eles queiram se juntar à sua força, fazer-se juntar ao grupo, seguir o caminho do grupo, entrar na linha por conta própria, por sua própria vontade. Eles seguem você. E então, você tem que entender que, antes de tudo, você está lidando com indivíduos. Você tem 3 pessoas que trabalham para você. Você não pode fazer a mesma coisa com cada pessoa. Você tem que jogar com a psicologia deles. Você tem que criar uma causa. As pessoas não querem sentir que estão fazendo algo por dinheiro. É meio sem alma e mercenário. Vou ouvir podcast do Luiz porque vou me tornar um milionário. Bem, você encontrará algumas pessoas, mas muitas pessoas acharão isso vazio. Mas se você disser: "Ouça meu podcast, vai ajudar a humanidade", você vai mudar o mundo. Você vai se sentir bem consigo mesmo, as pessoas vão te amar, você está apelando para coisas que motivam as pessoas. Então, você tem que entender isso. Você tem que fazer com que eles se juntem a uma causa. Basicamente, isso é... Quero dizer, eu tenho mais coisas no capítulo, mas... Essa é a essência disso. Você fala também sobre a sombra escura. É assim que chamam o lado da sombrio, sombra. O que isso significa e o que é o seu lado sombrio? Bem, seu lado sombrio apareceu na quadra de basquete com muita Pois clareza, é. certo? O incrível Hulk. Sim. Então... Sim, é um conceito muito importante. Basicamente, significa que quando éramos crianças, quando tínhamos 2 ou 3 anos, éramos um indivíduo completo. Sentíamos toda essa gama de emoções. Raiva, ódio, amor, alegria, depressão. E tendemos a expressá-lo como costumam fazer as crianças. O tempo todo, certo? Sim, e aí nossos pais intervêm e dizem: "Porque uma criança que só faz o que quer e está sempre se expressando pode ser meio irritante. E você quer dormir e tem suas próprias preocupações. Então você está dizendo à criança: pare com esse comportamento, pare de ser assim. Seja um bom menino, seja uma boa menina, tudo mais." E assim você começa a reprimir certas qualidades em si mesmo para agradar seus pais, para agradar as pessoas. Essas qualidades podem ser sua agressividade, sua assertividade natural, pode ser o seu tipo de tendência dramática ou qualquer outra coisa. Sua natureza teatral é... Sua natureza Sua natureza teatral. teatral, você meio que os reprime. Você tenta algo que vai agradar outras pessoas e conforme você reprime essa outra parte do seu personagem, ela vai para o que chamamos de sombra. Não desaparece. Nada nunca desaparece. Simplesmente não é imediatamente visível. Ele forma o lado negro do seu personagem. Tem a lua que a gente sempre vê no céu. Tem o lado escuro da lua que a gente não vê, mas o lado escuro da lua existe. Ainda está lá. Apenas nós não o vemos. Todo mundo tem seu lado negro e vem dessas qualidades que foram reprimidas quando eram mais jovens. E aparecerá mais tarde na vida, em explosões repentinas de raiva, como você no campo de basquete. Ou vai sair em um relacionamento. Por exemplo, você pode ter sentido que seus pais não o amavam de verdade. E você estava preocupado quando criança. Tinha um medo irracional de que eles o abandonassem. Então você estabelece um relacionamento mais tarde com uma mulher
E ela é um pouco fria com você. Mas não por qualquer motivo que tenha a ver com você. Talvez ela esteja em mau humor. Você assume que ela está prestes a abandoná-lo, porque você tem esse medo. E você ataca e fica com raiva. E você basicamente instiga um rompimento com antecedência, porque não quer lidar com essa dor de passar por isso. Você não quer ter que ser abandonado. Você quer ser aquele que abandona. Bem, esse é seu lado sombrio saindo. Todo mundo tem. E você notará quando as pessoas fizerem algo que pareça fora do comum. Eles vão atacar, eles vão ficar com raiva, eles farão algo autodestrutivo. Eles dirão, como dissemos antes, ah, não sou eu, algo tomou conta de mim. Louco, Mas não, é? são eles. Essa é a sombra deles agindo. Aquela pessoa na quadra de basquete não era de alguma forma um senhor X que de repente invadiu o corpo de Louis. Certo, é. Fui eu. Era é. Louis. Era mais Louis do que normalmente vemos. Normalmente vemos o simpático e agradável Louis. O verdadeiro Louis apareceu de repente naquela quadra de basquete. E você ouviu? Bem, todo mundo tem isso. E você quer ver isso nas pessoas. Você quer ver a sombra deles. E então que eles não são tão legais e maravilhosos quanto dizem que são. Não para julgá-los, mas para ficar atento. E você quer ver sua própria sombra para poder usá-la, para poder estar ciente dela, para poder superá-la. Uau. E qual o seu lado sombrio? Esta é uma boa pergunta. Eu tive que lidar um pouco com o meu lado sombrio agora, porque sofri um derrame há cerca de 2 meses. E meu lado sombrio é que sinto que tenho uma necessidade incrível de ser independente e autossuficiente. E se não me sinto assim, se sinto que estou preso, que não posso fazer alguma coisa, fico com muita raiva e posso ser cruel e violento. Portanto, a sensação de que algo está tirando ou pisando em minha independência ou autonomia pode desencadear aquela reação de basquete de Lewis Howes. O Hulk sai. O Hulk sai. Então eu Então tive sua que... esposa e todo mundo sofre com isso, né? Bem, eu tive que lidar com isso. Eu tive que lidar com o fato de que sou dependente, que sou como um bebê agora. Que tenho que contar com as pessoas. Mas ainda há coisas que posso fazer por mim mesmo, pequenas coisas. Isso faz parte. E então o outro lado sombrio é o hiperperfeccionista em mim, que está sempre tentando agradecer e fazer o livro absolutamente perfeito. Sabe? Bem, eles são bem incríveis. Tá valendo a pena de alguma forma, mas tem um custo também, né? Qual o preço que você tem que pagar? Sim. Por isso, eu acho que... Sim, mas como eu disse antes, quando conversamos pela primeira vez, aceitei esse preço porque criei algo que queria fazer. Fiz algo que significou muito para mim. E eu sabia que estava meio que me machucando fisicamente, mas mesmo assim fiz. É como se estivesse indo para a guerra. O que fará uma pessoa, homem ou mulher, ir para a batalha, sabendo que pode morrer? Um propósito maior, Sim. né? Então você abre mão do seu corpo por... Você doa seu corpo por algo maior. Isso não é um sentimento ruim. É. Qual a coisa que você mais se orgulha de você que as pessoas não sabem? Uau. Bem, essa é uma boa pergunta. Eu tento fazer você pensar em coisas que você não pensa, né? Bem, eu não gosto de me elogiar. Eu não gosto de dizer o quão maravilhoso eu sou. Se fosse preciso, sobre aquilo que você mais se Bem, orgulha. você sabe que as pessoas assumem que, porque eu escrevi as 48 leis do poder, eles têm essa imagem de que sou meio babaca, que eu sou uma espécie de idiota maquiavélico manipulador que sai por aí tentando levar o melhor sobre as pessoas, que conheço todos os truques, que se me atrasar para uma reunião, estou fazendo isso de propósito porque estou jogando algum jogo. Estratégia, né? E, na verdade, eu sou uma pessoa muito legal. Sou uma Aham. espécie de cachorrinho. Sim. Eu não sou nada disso. Eu posso ser duro quando tenho que ser, mas como meu pai era uma pessoa muito legal. Ele não era fraco, mas era muito legal. Então, não sei se estou orgulhoso disso, mas esse é um lado meu que as pessoas não conhecem. Eu não sou tão babaca quanto elas pensam. É, isso é bom. É bom ter orgulho de ser um cara legal. Seu lado sombrio é o estrategista, manipulador Isso também, mesmo. né? Aí Isso ele está sai, certo. Isso é realmente mais preciso. Esse seria o meu lado sombrio. aí está. Qual pergunta você gostaria que as pessoas lhe fizessem mais, mas não fazem? Uau.
Sempre que você pega Robert Greene, você diz, uau, isso é um bom sinal. Uma pergunta que as pessoas vão fazer. Você gostaria que as pessoas lhe perguntassem? Ou gostaria de responder mais? Cara, veja que o problema para mim é que meus livros cobrem tanto tópicos diferentes que as pessoas geralmente perguntam sobre tudo. Quero dizer, muito disso tem a ver com... Porque passei toda a minha vida ouvindo outras pessoas e escrevendo sobre outras pessoas. E eu realmente não falo muito sobre mim. Então, falar um pouco sobre minhas próprias experiências e como eu formei a mim mesmo. Fiz isso em um TED Talk e foi muito difícil para mim. É muito antinatural. Mas esse TED Talk discute como cheguei onde estou agora. E isso é algo sobre o qual não falo muito. Porque não gosto muito de falar muito sobre mim. Mas esse é o tipo de pergunta que não ouço muito. Como você chegou onde está agora? Sim, como acabei escrevendo o tipo de livro que escrevo. Eu lembro que você me contou mais sobre isso 6 anos atrás, onde você fez muitas coisas diferentes, foram todas um fracasso. Acho que você era redator de jornal, roteirista e todas essas coisas diferentes. E você era 70% bom em todos eles, mas não eram tão bons assim. Sim, E todos apareceram magicamente aos 36 para escrever esse livro diferente que ninguém queria e... Então foi um sucesso. sim, quero dizer, a coisa era voltar à questão da singularidade sobre a qual estávamos falando. Nunca me senti como as outras pessoas. Sempre me senti um estranho. Eu nunca fiz o que meus pais me disseram para fazer. Saí da faculdade e fui morar na Europa. Quero dizer, eu me formei, mas eu morava na Europa e só vagava por aí. Eu nunca ouvi o que as pessoas me disseram para fazer. E então, quando chegou a hora de escrever este livro, este homem que foi meu parceiro ao escrevê-lo, que o empacotou, ele meio que me perguntou se eu tinha uma ideia para um livro. E eu meio que expliquei minhas ideias sobre poder. E eu decidi fazer algo muito estranho e único. Diferente do que havia no mercado. Sim, você pode odiar as 48 leis do poder, mas honestamente, ninguém jamais escreveu um livro como esse. A estrutura com as histórias, as seções, as citações, as coisas ao lado, e sofri muito por isso. Os editores dizem, acho que isso não vai funcionar e queremos que você mude. Queremos que seja mais parecido com os outros livros. E então bati o pé e disse, não vou afundar com quem eu sou. Se isso funcionar, é porque sou esquisito e único. E isso deu certo. E então, depois das 48 leis do poder, o lógico era colocar 48 leis do poder parte 2. E meio que fazer o que eu já tinha feito. E eu disse, não, vou seguir uma nova direção. Então, estou constantemente me desafiando e seguindo meu próprio caminho. Eu sou esquisito. Quero dizer, as pessoas talvez não percebam o quão estranho eu realmente sou. Só minha esposa meio que sabe o quão estranho eu sou. Claro. Então talvez seja para responder a sua pergunta. Eu gosto disso. Quão verdadeiramente estranho e esquisito eu sou. Mas é o caminho para alcançar algo grandioso e se apoiar na singularidade. Acho que sim, quero dizer, você pode ir longe demais com isso. Certo. Ainda tem que atingir massa de alguma forma. Eu poderia né? ter escrito poesia. Eu poderia ter... Há poetas agora que estão vendendo milhões de Ok. cópias. Rupi Kaur, você viu? Sim. Ela vendeu milhões de cópias, 2 livros, eu acho, foram vendidos no New York Times. Ok, eu livros de retiro isso. poesia, Mas né? se tivesse escrito poesia, eu não teria... Essa é a pergunta que eu faço no final, chama-se As Três Oh, Verdades. Deus. Eu não perguntei isso a você Não da última perguntou. vez porque eu não tinha essa pergunta ainda. Então imagina que você viveu o quanto você quis, quantos anos você quis, mas em algum momento você pode escolher esse momento. É seu último dia. E você escreveu todos os livros que você pôde imaginar, todos foram best-sellers, milhões de cópias vendidas, como você já fez e mais alguns deles também. Você fez tudo. E você diz, ok, foi bom, é hora de ir. E por qualquer motivo você precisa levar com você todo o seu trabalho, então você tem que trazer com você, isso é hipotético. Mas você pode escrever num papel as 3 verdades sobre tudo que você aprendeu na vida, os seus livros, suas mensagens, trabalhos, suas percepções, toda a estranheza que você tem, as 3 coisas que sabe que são reais. E essa seria a única coisa que você deixaria para trás e que todo mundo teria.
As três verdades ou lições de Robert Greene, o que você diria serem suas três verdades? Bem, é um tipo estranho de lei que governa o universo, que é o que você dá ao mundo, é o que você recebe, certo? Portanto, somos mais ativos do que pensamos. Somos mais responsáveis pelo que nos acontece do que pensamos. E então, as coisas que funcionam para mim na vida, quando eu meio que estava ciente disso e através da minha atitude, através de... O padrão da minha vida é meio nebuloso, com todos os fracassos. Mas, no geral, havia uma razão por trás disso. Havia um propósito. E eu segui esse propósito inconscientemente. Talvez conscientemente até certo ponto, e isso levou aonde estou hoje. Mas que é algo, um sentimento que eu tive, de que há algo meio que me guiando, e eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Algo estava me guiando para onde acabei hoje, mesmo quando eu tinha 5 anos. Uau! Então, eu sempre tive um sentimento de fé e destino, para o bem ou para o mal. E aconteceu. Essa é uma. Então é isso. Ah, uau. A outra verdade é que tendemos a ser muito gentis na vida. Muito indulgentes com outras pessoas, legais demais. Não pedimos o suficiente. Sentimos que não merecemos muito na vida, etc. E deixamos as pessoas nos empurrar. Fui muito pressionado, porque era um tipo de escritor ingênuo que não entendia que existem pessoas más por aí. Então, uma das coisas que tive que aprender na vida e que são a fonte do meu trabalho é que existem pessoas más por aí. E você tem que reconhecer isso. Que existem narcisistas, que existem pessoas agressivas, que existem pessoas passivas-agressivas, invejosos. E você tem que estar ciente disso e ser forte o suficiente para lidar com eles. E por não conseguir lidar com esse tipo de pessoa, sua vida pode ser completamente arruinada. Uma pessoa terrível e tóxica, um relacionamento ruim, pode arruiná-lo para o resto da vida. Você internaliza a energia negativa. Portanto, a capacidade de se defender e estar ciente e entender que nem todo mundo tem as melhores intenções e que você será mais estratégico e nem sempre aceitará o que as pessoas te dão, foi uma grande fonte de sabedoria para mim. E todos os meus livros vêm de um pouco de raiva, sabe? E acho que o leitor pode sentir a raiva neles. E a raiva é uma emoção inebriante. Eu até falo no livro, como pode ser uma emoção positiva. Quando minha escrita tem raiva, é muito real, e você pode sentir isso. Então, eu fui capaz de pegar esse tipo de sensação de que existem pessoas por aí que são prejudiciais e usar essa raiva e transformar em algo positivo em um livro. Isso foi meio que a segunda. Droga. Última verdade. Última verdade. Para o mundo saber. Para o mundo saber. Bem... cara. Bem, eu diria que uma coisa está relacionado a algumas das outras coisas que eu disse, e eu escrevi um livro sobre isso. Mas tem a ver com o papel do medo na minha vida e o que eu tenho medo. E eu venho de um passado em que meus pais eram pessoas meio ansiosas, um tanto medrosas. E eu tendia a internalizar isso e a me preocupar com o que aconteceria a seguir, se as pessoas iriam gostar de mim. E na medida em que superei esse medo e fiz algo ousado e incomum, meio que me tornei mais quem eu sou e meio que conquistei mais coisas. Então, sempre fui de enfrentar meus medos.
Como eu tenho grandes medos agora de andar, porque se eu cair, é muito fácil para mim cair. Eu posso estar acabado, posso quebrar alguma coisa, e agora não posso. Meu AVC nunca vou superar. Eu tenho que superar isso. E eu tenho que continuar andando e andando e superar meu medo. Eu tinha medo de ficar sozinho, ou de estar em uma situação sobre a qual não tinha controle. Então, quando eu tinha 22 anos, fui morar na ilha de Creta, na Grécia, com uma mochila nas costas e dormindo em cavernas. Uau. E meio que ficar sozinho, e meio que me isolar do mundo, era algo que eu temia muito, e meio que superei esse medo. Então para mim, a capacidade de confrontar o que mais temo tem sido uma grande fonte de poder. E eu não sou bom nisso. Ainda há muitos medos que me assombram, mas em vez de ceder a eles, sempre meio que confronto e passo por eles. Enfrente seus medos. Sim. Uau. Poderoso. Foram 3? Foram 3 e foram lindos. Certifique-se de comprar esse livro, As Leis da Natureza Humana, está publicado agora, é muito poderoso. Eu recomendo pegar cópias para amigos também, porque a chave da vida são relacionamentos e essa é a chave para entender as pessoas e entender como ser melhor nas relações. Então, pegue esse livro, ele vai transformar a maneira como você se move pela vida e podemos te seguir no Instagram, Twitter, onde é que você passa mais tempo, onde você mais posta. Bem, temos um site no qual tudo é canalizado. Tenho ele há anos. É powerseductionandwar.com. Esses são meus 3 primeiros livros. powerseductionandwar.com. Você encontrará lá um site para a maestria e para o novo livro. E você passa tempo nas redes sociais ou não? Sim. Estou no Facebook, no Twitter e Instagram? no Instagram. Não exatamente tão ativo como deveria, mas estou lá. Qual é o seu Instagram? Merda. A gente vai encontrar e vai vincular aqui. Sim, eu nem sei o que tem no Twitter. Eu só tenho no meu celular. A gente vai te encontrar, deve ser seu nome. Muito bom. Eu quero te agradecer antes de fazer a pergunta final. Quero te agradecer, Robert, por aparecer constantemente e criar obras-primas, porque esses livros realmente transformam vidas, milhões de vidas. Elas falam sobre eles, elas leem, melhoram suas vidas por causa dessas informações pelas quais você é obcecado, sejam elas boas ou ruins, mas sua capacidade de mergulhar num tópico é inacreditável. Por isso eu reconheço o seu cuidado e atenção aos detalhes para impactar a vida das Obrigado, pessoas. Luiz. Obrigado, Eu quero ter Luiz. certeza que você vai cuidar da sua saúde daqui para frente. Vou tentar. É incrível tudo que você fez e eu sou grato pela nossa amizade ao longo dos Sim, sim, anos. sim. E apenas tudo o que aconteceu, né? Eu vi você quando você era apenas um garotinho. Você foi meu primeiro episódio, então eu agradeço por ter me dado a primeira chance. Foi incrível pra mim. Bem, foi uma honra. Sou tão orgulhoso Obrigado. de você e de tudo que você Muito fez. obrigado. E a minha pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Bem, é mais ou menos o que já falamos. Então, eu sinto que todo mundo tem potencial para grandeza. E grandeza significa algo um pouco maior do que você já fez. Por ir um pouco além do que você já criou, ir um pouco além dos seus limites. Grande implica tipo de tamanho e grandeza. E assim todos têm um potencial para grandeza. Não importa quem você é ou as más circunstâncias de sua infância. E grandeza é realizar seu próprio potencial. Eu não me importo com o que é. Pode ser o melhor pai possível. Pode ser usando as mãos e criando uma bela obra de arte. Ou algum grande trabalho artesanal. Pode ser escrever um livro ou criar um ótimo podcast. Mas é algo maior do que você era há 10 anos. Você expandiu seus horizontes. Você expandiu seus próprios limites. Você os empurrou um pouco mais longe. Então, para mim, isso é grandeza. Eu fiz disso um círculo. Não expliquei no livro, porque disse que a natureza humana meio que nos contém. Isso cria um limite para nós. Não podemos nos tornar um chimpanzé ou uma ovelha. Somos humanos. E esse é o fator limitante.
Mas conhecendo as leis da natureza humana, você pode começar a explorar um pouco mais e se tornar algo um pouco mais... você pode pegar sua natureza irracional e se tornar mais razoável e racional. Ultrapassar um pouco seus limites, expandi-los como um balão, um pouco mais longe. Isso é grandeza para mim. E não aceitando, mas superando seus próprios limites. Robert Greene, obrigado, Isso cara. foi ótimo, obrigado. E quando se começa a descascar essas camadas e romper essas crenças, esses pensamentos e emoções autolimitadas, do outro lado é onde o milagre acontece. Portanto, você tem que estar disposto a estar naquele lugar de desconforto tempo suficiente para se reorganizar, ordenar e começar a criar mais coerência.